Olá, eu desejo a você que está me assistindo agora a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Fernando Nascimento, eu tenho 36 anos, sou casado e sou pai de 5 filhos, todos ainda bastante pequenininhos, né? Desses 5, 3 têm transtorno de espectro autista. Eu sou natural da cidade de Curitiba, no Paraná, e no final do ano de 1996, eu pela primeira vez visitei um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. O grupo havia sido fundado por membros de uma comunidade de vida e aliança em Curitiba chamada Comunidade AMI. E naquela época não havia separação e divisão alguma entre essas comunidades e o movimento eclesial da renovação carismática, de modo que o grupo de oração era plenamente um grupo de oração da RCC, ligado ao escritório arquidiocesano e tudo isso, e toda a equipe de serviço daquele grupo era da comunidade AMI. Aliás, a AMI tinha vários servos seus como coordenadores de ministérios em Curitiba. O impacto na minha vida foi espetacular, simplesmente espetacular. Eu me recordo que com 12 anos de idade, depois de ouvir uma sequência de pregações a respeito do amor tremendo de Deus, a respeito do mistério do mal, da iniquidade e da desgraça do pecado, eu ouvi o anúncio de Jesus Salvador e aquele anúncio se tornou bastante pessoal para mim. Não Salvador etéreo, mas um Salvador da minha vida, Salvador da minha família e Salvador de pessoas, né? Aquilo me tocou muito e a minha vida mudou a partir de uma experiência dentro do grupo de oração que foi o batismo no Espírito Santo. Eu me recordo como se fosse hoje, nem sempre que recordo me emociono bastante porque fez a diferença na minha vida. Apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja, graças à experiência carismática, eu desejei me consagrar e fui para o seminário menor de uma congregação religiosa, a Congregação dos Legionários de Cristo. Permaneci nessa congregação por quase 9 anos, 8 anos e alguma coisa, 8 meses. Isso encheu eu tive a oportunidade de estudar naquele seminário menor, além das disciplinas normais de uma escola, um profundo ensinamento catequético. Eu, de fato, tive contato com boa literatura. Eu me lembro que nós líamos coleções preciosas, né, de os grandes autores, os melhores autores. Eu lembro que a primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia, né, eu era menino de 15 anos. E O Senhor dos Anéis, enfim, a gente teve contato com bons autores desde aquele momento. Nós tínhamos aula de música, nós cantávamos canto gregoriano, nós tínhamos celebrações em latim, nós estudávamos grego, enfim, desde o seminário menor. Depois eu entrei para o noviciado dos Legionários de Cristo e no noviciado também tive uma experiência preciosa de conhecimento da espiritualidade. Nós estudávamos Adolfo Tanqueray, estudávamos Columbia Marmion, estudávamos outros autores preciosos da espiritualidade. Algumas cadeiras de teologia também já eram vistas ali, cristologia e por aí vai. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos estudando artes liberais nos Estados Unidos, humanidades clássicas. São 2 anos baseados no trivium e no quadrivium, né? Adaptado para a realidade dos legionários que estão se preparando para a filosofia, teologia, para o sacerdócio. Depois disso, eu iniciei a filosofia nos Estados Unidos e fui para Roma no ano de 2006 e fiquei até junho de 2006 nos Legionários de Cristo, quando eu voltei. Quando eu cheguei de novo ao Brasil em 2006,
eu encontrei outra renovação carismática. Eu cheguei em Curitiba e tomei um susto. Eu vi que os grupos tinham diminuído. Eu vi que a própria comunidade AME não tinha a mesma pungência. Eu vi a renovação da Arquidiocese de Curitiba já também bastante diferente daquela que eu havia deixado em 98, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos na Visconde de Nácar, uma avenida importantíssima de Curitiba, a renovação carismática tinha um prédio de 4 ou 5 andares. E nesse prédio de 4 ou 5 andares, o primeiro andar todo era a livraria da renovação carismática, com todo o material formativo da renovação e coisas da Associação do Senhor Jesus, coisas da Canção Nova e por aí vai. Tinha muita coisa lá dentro. Aí os outros andares eram um andar de atendimento da Secretaria Rafael, outro andar, né, com a Capela do Santíssimo, e a movimentação era diária, era muita gente o tempo inteiro, e toda a arquidiocese fazendo a manutenção das atividades daquele escritório, que era uma verdadeira casa de oração. Não era um escritório, era uma casa de oração, uma casa de vida fraterna, uma casa, enfim. Algo muito alinhado com aquilo que a Ofensiva Nacional propunha no número 9 da coleção, dessa coleção aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Achei. Essa daqui. As comunidades de renovação rumo ao terceiro milênio, a coletânea Renovação Carismática Católica da editora Santuário. Vai aparecer ao contrário aí. Mas aqui nós tínhamos um direcionamento, uma pauta muito, muito interessante para a renovação, né? Que era a renovação organizar-se como, assim, no mesmo formato das comunidades eclesiais de base, partindo do princípio que a paróquia é uma comunidade de comunidades. Portanto, os carismáticos, as expressões carismáticas poderiam ter uma organização comunitária dentro da comunidade paroquial. Isso totalmente baseado naquilo que a igreja na América Latina vinha falando profeticamente. Aliás, um parêntese, né? A questão das comunidades eclesiais de base, eclesiologicamente falando, é algo muito profético. O problema não é a comunidade eclesial de base, mas a instrumentalização, é você inocular nesse projeto uma ideologia imanentista, né? Marxista, sendo bem escrachado. Você fazer isso, aí você pegou algo que poderia ser tão belo e simplesmente jogou fora, destruiu, pisou em cima. Mas enfim, a renovação tinha isso em Curitiba em 98. Era esse centro, essa casa, uma verdadeira casa de oração, vida comunitária, né? Gente de toda a arquidiocese passando por ali. Os meus pais tinham um dia de atendimento lá. E eu, quando seminarista em Curitiba, eu ia com muita frequência nos fins de semana com meu pai e com a minha mãe participar das formações da Secretaria Rafael, Secretaria Moisés, porque eu fiz parte da Secretaria Moisés quando eu comecei na renovação carismática, no Ministério de Intercessão. E fazia as formações e tudo aí. Então, assim, nós tínhamos isso. E aí, quando eu cheguei em 2006, eu confesso a vocês que eu vi... Eu comecei a perguntar... eu não entendi o que aconteceu. Simplesmente não entendi o que aconteceu. Por que a AME estava como estava? Peço desculpas, eu não quero de modo algum ser ofensivo, porque eu amo demais a AME, né? E eu oro muito para que Deus a reavive, para que ela volte a ser, para a Arquidiocese de Curitiba, o que ela foi na década de 90, porque isso seria uma grande bênção, né? Mas, enfim,
eu vi isso acontecendo com a AME, eu vi isso acontecendo com a renovação em Curitiba, e depois fui percebendo que esse esmorecimento era geral e eu não conseguia, de fato, entender o que estava acontecendo, né? Não dá para você culpar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma geração, né? Não, assim, uma formatação de conselho nacional, ou de conselho estadual, ou de conselho arquidiocesano. Eu acho que você precisa fazer uma análise de conjuntura, enfim, para conseguir entender de fato o que ocorreu. Mas o que eu, dentro disso tudo, eu tenho pensado bastante na realidade que nós temos enquanto Brasil hoje e na oportunidade que nós temos na nossa mão, enquanto renovação carismática católica, de poder fazer a diferença no país como nunca. Como nunca. E quando eu falo renovação carismática católica, eu falo das expressões nascidas da corrente de graça. O movimento também. Não só o movimento, mas o movimento também. Veja só. A renovação carismática tem no seu DNA, na sua veia, no seu sangue, todos os elementos para ser o maior fator de unidade e avanço do reino na Igreja do Brasil, na minha visão. Vou explicar por quê. Por que eu acredito que a renovação carismática tem no seu bojo, a renovação carismática católica, ela tem no seu DNA, no seu bojo, todos os elementos para ser a maior força de unidade dentro do Brasil. Ela tem a capacidade de ser a maior força de evangelização do Brasil. E vou dizer para você por quê. Veja só. 4 grandes movimentos permearam o Concílio Vaticano II, que é o marco do grande movimento de renovação da Igreja. A renovação carismática católica é parte de um amplo processo de renovação trazido pelo Espírito Santo. Eu tenho aqui, deixa eu puxar para cá uma coisa. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, podem comentar, tá? Eu vou só ver se alguém já... Tá, agora eu estou vendo os comentários dos irmãos, eu não estava vendo antes. Agora estou. 4 movimentos. O movimento bíblico. Houve, dentro da Igreja Católica, uma grande retomada de amor e de estudo das Sagradas Escrituras. E também, sob influência, isso o Papa Bento XVI explica, né? Ele fala do avanço dos teólogos protestantes no estudo da Escritura e como aquilo instigava e motivava os exegetas católicos. Então, assim, houve um movimento bíblico no século, nas primeiras décadas do século XX. E aquilo foi fermento. Um segundo movimento, uma segunda coluna do Concílio Vaticano II foi o movimento litúrgico. Houve uma retomada do aprofundamento do desejo de amar e viver a liturgia. Toda aquela dificuldade que o povo tinha de ter acesso ao que estava acontecendo no altar, porque desconheciam a língua, desconheciam o que estava acontecendo, foi remediada pela Sacrosanctum Concilium, que abraçou o movimento litúrgico, mas a própria Sacrosanctum Concilium fala da necessidade de uma constante formação da mente e do coração, que poucas comunidades cristãs católicas conseguiram fazer. Mas o movimento litúrgico veio como uma grande força de espiritualidade dentro do processo de renovação. Ou seja, no processo de renovação da igreja é necessário um profundo conhecimento da Bíblia. Segundo,
um profundo senso litúrgico, precisa ser mistagógico. A renovação da igreja precisa ser mistagógica, a renovação da igreja precisa ser baseada nas Escrituras. Terceiro movimento do Concílio Vaticano II. A renovação da igreja precisa ser um esforço de reintegração da unidade visível da igreja, ou seja, o escândalo da divisão entre os cristãos precisa ruir, precisa cair. E isso veio acontecendo durante todo o século XX, isso se deu durante todo o século XX, e permeou o Concílio Vaticano II, surgiu o decreto Unitatis Redintegratio. Aliás, todos esses movimentos geraram documentação, ou constituição dogmática, ou decreto, enfim. O movimento bíblico gerou Dei Verbum, o movimento litúrgico gerou Sacrosanctum Concilium, o movimento ecumênico, que é isso que eu estou falando, da reintegração da unidade, gerou Unitatis Redintegratio, ok? E eu colocaria um quarto elemento aqui, que foi a questão da caridade. A questão da caridade. Nós tínhamos, né, com todo o processo da Revolução Industrial, o escândalo do liberalismo econômico que fez com que o pêndulo fosse lá para o outro extremo da coisa, que foi o comunismo. Então, assim, a coisa, né, o pêndulo saiu de um liberalismo econômico louco para o comunismo e a igreja começou a responder por meio de documentos, por meio de ações. O Espírito Santo foi gerando ações, a ação católica, por exemplo, em âmbito social, político e por aí vai, né? E o Concílio Vaticano II abraça também esse grande movimento de ação caritativa. O que eu vejo, irmãos, com tudo isso, o Espírito Santo colocou estes elementos dentro do Concílio Vaticano II e a igreja que deveria nascer dali, a igreja que deveria nascer dali, não, isso foi péssimo que eu falei. A igreja que deveria renovar-se a partir daquela experiência de Pentecostes que foi o concílio, deveria, de um modo muito especial, levantar essas quatro colunas: Bíblia, liturgia, unidade e caridade. Essas quatro bandeiras deveriam ser hasteadas e levantadas. E o que aconteceu foi que terminou o Concílio Vaticano II e houve um período imenso de desinformação. A gente está falando tanto de fake news, né? Fake news. Eu vou dizer para vocês, talvez uma das mais desgraçadas fake news da história recente seja o que aconteceu com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma das maiores vítimas de fake news da história recente, porque nós não tínhamos mídia católica de respeito, que pudesse ressoar, né? Uma mídia católica ínfima, a mídia secular começou a reportar a respeito do Concílio Vaticano aquilo que quis. E as linhas progressistas e tradicionalistas fizeram do Concílio Vaticano o que quiseram também. Os tradicionalistas dizendo que o concílio foi uma heresia pura. Os progressistas dizendo que a igreja tradicional morreu e que agora nós temos uma nova igreja, né? E toda a desinformação. Então, assim, um movimento litúrgico que veio para ser uma bênção de renovação, criou uns caras que começaram a rejeitar o missal de Paulo VI, o missal romano, e passaram a querer se aferrar ainda ao rito tridentino, que é lindo, que é belo, que é santificante, que é tão... Enfim, mas a questão aqui não é o rito em si, a questão é a postura. A postura de cisão, de ruptura, e dizer que o rito de Paulo VI não presta. E, por outro lado, você tem um outro movimento litúrgico, que é o da esculhambação. Agora, tanto faz, né?
celebra de qualquer jeito, agora é partilha do pão, esculhamba. Então, a coluna litúrgica, os dois opostos raptaram o que era possível. A coluna do movimento bíblico. Opa! O que aconteceu com o movimento bíblico? Nós temos os progressistas que começam a propor uma leitura da Bíblia apenas sob um método, que é o método histórico crítico, e método histórico crítico inoculado pela ideologia marxista. A teologia de libertação de cunho marxista. Então você tem uma leitura da Bíblia totalmente que tira o sobrenatural, que rasga o sobrenatural e faz uma leitura totalmente enviesada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo ao contrário, né? Chama-se Politização da Bíblia. Quem escreveu esse livro foi o Scott Hahn, junto com Benjamin Wicker. Esse livro foi publicado no Brasil pela Eclésia, a editora Eclésia, que só publica livraço, né? O que eu estou falando aqui sobre a desgraça que foi feita com o movimento bíblico, você pode ler aqui, entendeu? Então a grande força do movimento bíblico foi raptada por essa leitura libertadora da Sagrada Escritura e nós temos também todo o fundamentalismo de outras tradições que não são católicas, né? É um fato também, algo que tem que ser levado em conta. O movimento ecumênico também foi raptado, também foi pisado. Então você tem os tradicionalistas que odeiam o ecumenismo com todas as suas forças, e você tem os progressistas que são os relativistas. Eles são irenistas, ou seja, em nome da paz entre nós, joga fora os tesouros da fé. Ah, os evangélicos não gostam eles não acreditam na presença real. Isso que eu estou falando é uma grande idiotice, porque quando a gente fala os evangélicos, meu Deus, é um mundo, né? Tem um monte de evangélicos. Mas, a grosso modo, tipo assim, porque eu quero ter unidade com os evangélicos, eu começo a abrir mão de verdades da fé. Começo a abrir mão de coisas importantes em nome do amor, né? Parece aquele programa do Silvio Santos em nome do amor. Então, aí nós temos o falso ecumenismo. Então, olha, eu estou falando aqui para vocês. Bagunça no movimento litúrgico, bagunça no movimento bíblico, bagunça no movimento ecumênico, e bagunça na caridade. Por quê? Porque não existe caridade. Existem muitas obras de caridade na igreja, mas pouca caridade nas obras. Muitas obras de caridade e pouca caridade nas obras. Nós temos filantropia, muita filantropia, né? E esse diagnóstico foi levantado pelo Papa João Paulo II nos últimos anos do seu pontificado. Ele pediu ao cardeal Ratzinger, e mais um outro cardeal que me foge o nome, que fizessem um levantamento da realidade do trabalho caritativo na igreja, né? E existia o Cor Unum, que cuidava, secretariava essas ações no mundo todo. E o que se viu de fato foi essa realidade. Existem muitas obras de caridade da igreja que não evangelizam, que não pregam a verdade, que prestam assistência. E ponto final. Quando não, de fato, já estão totalmente ideologizadas, né? E são quase gabinetes partidários. Isso é um fato. Então, meus irmãos, os quatro grandes movimentos de renovação que o Espírito Santo trouxe para dentro do Concílio Vaticano II para ser força para a igreja no século XX e XXI estão em frangalhos depois do Concílio Vaticano II. Mas aí, queridos, surge uma tal de renovação carismática católica. Opa! Surge uma tal de renovação carismática católica
E nessa renovação carismática católica, o que a gente começa a enxergar? Bíblia. Se tem uma coisa que a renovação carismática verdadeira sempre amou apaixonadamente, foram as Escrituras. A palavra de Deus. Então os carismáticos, os católicos começaram a amar a palavra de Deus, a pregar com a palavra de Deus, a aprofundar-se na palavra de Deus e, de fato, assim, a renovação carismática incorpora o movimento bíblico. A renovação carismática da década de 70, toda, incorpora o movimento ecumênico. De modo sadio. A renovação carismática da década de 70, a partir ela entra, de fato, no verdadeiro diálogo com os outros cristãos, a partir daquilo que era patrimônio comum e a partir de uma experiência comum chamada batismo no Espírito Santo. A renovação carismática da década de 70 firma seus pés na doutrina, junta-se a Pedro fielmente, junta-se ao Papa, os líderes desde o início firmam a sua identidade católica, firmam sua devoção mariana, firmam sua adoração eucarística, firmam todos os princípios da catolicidade e começam a fazer o verdadeiro e real esforço pela reintegração da unidade do corpo de Cristo. Até que em 1977, nós tivemos um emblemático encontro de pentecostais e carismáticos na cidade de Kansas City, onde nós tínhamos mais de 50 mil carismáticos de diversas denominações e tradições orando juntos e glorificando o nome de Jesus juntos. E foi um negócio simplesmente tremendo, que marcou a história até hoje. Até hoje nós fazemos memória disso. No canal de YouTube do CERN, você vai encontrar lá uma matéria sobre a Conferência Internacional de Kansas City. Se você quiser, assiste lá, porque você vai ver o Cardeal Swenens, vai ver outros grandes líderes da renovação carismática presentes naquela conferência. Então a renovação incorpora o movimento bíblico. Glória a Deus. A renovação carismática da década de 70 incorpora o movimento ecumênico. O verdadeiro, aquele do concílio. Abraça, legal. Depois, a renovação carismática abraça o movimento litúrgico. E eu tenho muita raiva, mas muita raiva, quando padres começam a dar suas formações de liturgia e começam a ridicularizar a renovação carismática. Por que eu fico muito bravo com isso? Simples. Porque vocês fazem isso, senhores padres. Vocês fazem isso baseado no que a Dona Maria da paróquia X fez, no que o seu Zé da paróquia Y fez, no que algumas comunidades de renovação, algumas comunidades por aí fazem. Eu vou dizer para você o seguinte, isso o Chesterton dizia, né? Se você quer saber como se você quer ter uma ideia a respeito do budismo, o que você faz? Você procura o melhor monge tibetano para que eles possa te dar a melhor explicação e que ele possa também te dar o melhor testemunho possível do que é de fato o budismo. Mas aí Chesterton dizia, quando o pessoal quer falar da Igreja Católica, qualquer padre serve. Qualquer padre serve. Né? E aí vem qualquer um, fala qualquer besteira, e isto é a Igreja Católica. Não, isto não é a Igreja Católica. Se usasse o mesmo critério de ouvir o melhor sacerdote possível, com o melhor testemunho de vida possível, aí você poderia dizer que você estaria ouvindo algo verdadeiramente católico. A mesma coisa com a renovação carismática. Então, assim, se você quer ter um parâmetro da fidelidade litúrgica da renovação carismática, por favor, visite a comunidade Pantocrator, em Campinas. Por favor, visite o Shalom, em Fortaleza. Por favor, vá aos Estados Unidos e conheça a comunidade Sword of the Spirit. Por gentileza, visite o Renovamento nello Spirito Santo da Itália. Por gentileza, comece a ler as obras da década de 70 que prezam pela liturgia,
pela iniciação cristã, começa a ler Francis Sullivan, começa a ler Killian MacDonald, começa a ler George Montague. Começa a ver a valorização dos primeiros líderes pela sagrada liturgia. Você sabia que no encontro, né, do fim de semana de Duquesne, um dos professores, chamado William Story, ele era doutor em liturgia? Você sabia disso? Não fazia ideia, né? Porque essas coisas não são faladas por aí. Pois então, a renovação carismática na década de 70 abraça o movimento bíblico, abraça o movimento ecumênico, abraça o movimento litúrgico e abraça fortemente a verdadeira caridade. Eu fiz um programa chamado Brasil Cristão, né? Eu só apresento um programa chamado Brasil Cristão na Rede Século XXI. Nós disponibilizamos no YouTube um programa chamado Renovação e Serviço ao Homem. Por favor, faça um bem a você mesmo e vá assistir esse programa. Nós vamos mostrar para vocês lá, nós mostramos lá o legado da renovação carismática no âmbito social e caritativo. Nós já temos um legado sobre esse assunto. Muito bem. Então nós temos na renovação carismática católica que nasce, nós temos todos os elementos para gerar unidade dentro da igreja. Nós temos como gerar um movimento de amor à liturgia, ou seja, nós teríamos condições de trazer para perto de nós aquelas pessoas que querem uma liturgia bem celebrada e não suportam a bagunça, nós poderíamos trazer para perto de nós. E nós podemos trazer para perto de nós aquelas pessoas que querem espiritualidade profunda, mas têm desconhecimento, e nós podemos começar a formar melhor essas pessoas e colocar todo mundo no eixo do amor e da paixão pela liturgia. Nós podemos colocar todo mundo no trilho da verdadeira mistagogia. Nós podemos colocar todo mundo no trilho do amor à Sagrada Escritura. Paixão pelas Escrituras. Nós podemos começar a gerar estudos bíblicos, nós começamos a trazer todas as diferentes frentes dentro da igreja para uma paixão pelas Escrituras e uma leitura fiel ao magistério da igreja das Escrituras. A renovação teria condições de fazer isso. A renovação carismática teria condições de fazer o verdadeiro ecumenismo. O verdadeiro ecumenismo. A ferida da divisão no Brasil, se tem alguém que tem condições de ir lá e dialogar com o protestante, se tem alguém que tem lá em condições de falar de uma experiência comum com o pentecostal, este alguém é o carismático católico. A renovação carismática católica tem todos os elementos para ser a maior frente de unidade de evangelização do Brasil. Ela tem isso na mão. Ela tem isso na mão. E aí, o que está acontecendo conosco? Qual é o nosso problema, então? Essa é uma boa pergunta. Se nós fôssemos o que deveríamos ser. Lembrando de Santa Catarina de Sena, né? Nós incendiaríamos o nosso país. Se nós fôssemos o que deveríamos ser. A principal desgraça no ambiente carismático chama-se divisão. Nós não fazemos as coisas juntos. Algumas expressões se acham melhores e mais importantes que outras. Ou escolhe com quem vai fazer unidade, né? Então, escolhe qual é a comunidade, qual é o líder, com quem eu vou fazer unidade. Né? Então, nós temos uma série de problemas. O Papa Francisco teve uma inspiração quando ele criou o Caris. Ele teve uma inspiração. A ideia de um serviço onde a gente possa ter mais comunhão, onde a gente possa ter mais unidade, de fato é inspirada. Agora, é muito necessário que, de fato, o Caris viva aquilo que está escrito nos seus estatutos, né? Eu, desde o início do processo, fui
participei ativamente quando começou a falar de serviço único e depois deram um nome a esse serviço único, que era o CARES. Eu participei ativamente. Eu participei das reuniões internacionais, irmãos. Fui a Roma e fui aos Estados Unidos. Eu tive conversas longas com o Oreste Pesari, tive uma conversa longa com a Michelle Moran, tive uma conversa longa com o Pino Scafuro, tive uma boa conversa com Julia Torres. Esses 4 era a comissão que o Papa nomeou para pensar o CARES. Não sei se vocês lembram disso, mas esses 4. Conversei com eles, participei de conferências, troquei correspondência, né? Pedi, né? Quando a coisa começou a se desenhar no Brasil, eu rapidamente, por meio, sobretudo, do Padre Eduardo, muito profeticamente, o Padre Eduardo se fez ouvir, o Padre Eduardo escreveu para as lideranças do movimento da RCC e para a Catholic Fraternity, propondo caminhos, propondo meios para que a gente pudesse ter um processo inclusivo, né? E pudéssemos fazer de fato aquilo que a gente estava conseguindo entender que o Papa queria, e por aí vai. Enfim, houve toda essa tratativa. Na minha visão, infelizmente, a coisa não mudou, né? Continuou do mesmo jeito, até que o próprio Jean-Luc, que é o coordenador aí o moderador do CARES, né? O próprio moderador do CARES falou abertamente que o processo no Brasil não foi bom, não se deu de um modo correto. Ele falou. Isso está para todo mundo saber. Mas, enfim, veja só como são as coisas, né? Nesse período de polarização, de dificuldades, nós, TVs católicas, fomos vítimas de uma fake news. Porque aquilo que o Estadão fez foi uma grande fake news. Uma grande fake news. Se nós fôssemos um povo unido na renovação, as expressões carismáticas, se nós tivéssemos verdadeira unidade, nós já teríamos uma rede carismática de comunicação. Nós já teríamos condições de fazer frente a esse tipo de desinformação. Nós teríamos como prestar solidariedade. Eu acho que todos os carismáticos do Brasil deveriam prestar solidariedade ao Padre Eduardo, por exemplo. Eu acho que ele é digno disso. Eu acho. Eu acho que o homem que trouxe a renovação ao Brasil, o homem que defendeu a identidade carismática dessa renovação, que espalhou a renovação na década de 70 por todos os lugares, viajando por esse Brasil inteiro. O homem que iniciou a TV católica no Brasil, né? O Padre Jonas começou aqui, gente, com a gente, né? Então, eu acho que os carismáticos todos do Brasil deveriam ter se solidarizado ao padre. Deveriam ter falado, olha, padre, que pena isso que está acontecendo. Se tem dúvidas, procurar entender. Ô, padre, o que aconteceu, né? Ou falar com o pessoal da associação, o que aconteceu nessa reunião? Foi isso mesmo? Teve barganha? Foi isso mesmo? Né? Procurar entender, procurar fazer uma conversa fraterna. Se quiser fazer uma correção fraterna, ué, por que não? Né? Seria bonito fazer. Mas não. E, inclusive, nós fizemos notas entre nós lamentáveis, isentões, né? Não temos nada a ver com isso. Isso o quê? Você está dizendo que houve barganha lá? O que é o isso que você não tem nada a ver? Entende? Então eu percebo assim que nós temos todos os elementos para fazer grande diferença na história, mas infelizmente o Senhor chegou na figueira e a figueira não tinha figo. E o meu medo, o nosso medo deveria ser que o Senhor olhasse para a figueira e dissesse para a figueira secar.
porque quando o Senhor precisou dos frutos dela, ela não tinha fruto para dar. Eu acho que antes disso acontecer, seria muito bom nós buscarmos uma grande conversão. Mas verdadeira, sabe? Não esse discursinho xoxo e falso de palco que manda reconciliar-se uns com os outros. Fala assim, mas eu não consigo. Com aquela pessoa eu não consigo. Não tem problema, viu? Você pede para Jesus, você pega na mão de Jesus e vai até aquela pessoa e aí você vai conseguir perdoar e ser perdoado. Fala isso no palco, desce para o bastidor e logo atrás do palco, quando alguém tenta fazer ponte e dizer, olha, vamos começar a dialogar com os grupos com os quais vocês não estão dialogando. Não dá, não, porque com ele não dá. Não, com aquele outro, não, com esse não dá. As mesmas pessoas que pegam o microfone e fazem um discurso de perdão, mesmo que sangre, descem do palco, vão para trás do palco, e quando são confrontados e vamos então reconciliar, dizem não. Não dá. Com esses não dá. Vocês estão entendendo? Então, assim, nesse dia 24 de junho, dia do profeta João Batista, dia da sua natividade, lembrando que ele perdeu a cabeça por não se calar, eu também vim aqui hoje falar umas verdades. E eu acho que é bastante pertinente o que eu estou falando. Peço desculpas se de algum modo desagradei. Irmão, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu poderia comentar? Fica à vontade, senão eu já vou encerrando. Alguma coisa que eu falei que não ficou compreensível, se quiserem perguntar aí, eu consegui responder. O resumo da ópera é esse que eu acabei de falar. Eu vejo que a renovação carismática, ela tem no seu DNA e no seu bojo as 4 grandes características, colunas do Concílio Vaticano II. Né? Deixa eu ver aqui o que o Caio está falando. A nota da RCC ter dito na ocasião, nós apoiamos a CNBB, em vez de ter dito nós apoiamos as emissoras católicas, quando quem estava sendo injustamente acusado eram estas, e quando acusação nenhuma tinha sido feita à CNBB, foi jogar as emissoras católicas aos lobos. Foi, Caio, eu concordo com você. Você tem razão. Foi um ato covarde. Eu acho lamentável. Tá? O Padre Eduardo nunca vai falar isso. Mas eu não sou o Padre Eduardo. Né? Então, eu, como filho, eu sinto dor. Os que dizem a verdade correm o risco. Você pode citar a editora do doutor... Os irmãos já falaram aí, Marcelo. Eclésie. Editora Eclésie. Tá aqui o símbolozinho dela. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Opa! Editora Eclésie. A politização da Bíblia. Ok? Fernando, qual a sua opinião com relação aos políticos que fizeram das TVs católicas, os políticos que se fizeram das TVs católicas e depois se isentaram? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, o Wagner, a reunião mesmo com as TVs católicas, né? O deputado Diego Garcia, do Paraná, deputado Eros Biondini, de Minas, deputado Francisco Júnior, lá de Goiás. Francisco Júnior foi coordenador estadual da Renovação Carismática. O Diego foi coordenador diocesano de Jacarezinho. O Diego, um homem de Deus também. E o Eros é um missionário. O Eros é um homem de Deus que todo mundo conhece. Esses 3 sempre foram muito solícitos em querer ajudar as TVs católicas de modo lícito e moral em tudo aquilo que é possível, porque as concessões são concessões estatais, as repetidoras, tudo isso nós precisamos. Então, eles sempre, de um modo muito lícito e moral, estiveram presentes em nos ajudar.
Os que não fizer, os que são ingratos, eles vão ter que responder diante de Deus. Vão ter que responder, né? Mas eu acho que se você deveria ajudar a comunicação católica, independente de qualquer coisa, você tem que ajudar porque isso é algo bom a ser feito, né? Quando o problema da divisão começou na RCC? Desde sempre, Gabriel, desde sempre, né? Sempre teve dificuldades, né? Se você for nos Estados Unidos e ver como é que está a renovação nos Estados Unidos, você fica triste de ver. É divisão em cima de divisão. Agora, com a graça de Deus, a gente sente a reaproximação. Eu diria que, de um modo muito especial, quando a renovação carismática católica do Brasil, essa é a minha opinião, tá? Quando a renovação carismática católica do Brasil abandona essa visão aqui, ó, as comunidades de renovação rumo ao terceiro milênio, eu acho que quando ela abandona isso daqui, ela passa para um outro extremo. Porque, deixa eu contar essa história rapidamente para vocês. Essa live tá ficando eterna, né? Mas, enfim, enquanto os irmãos tiverem saco aí, hoje eu tô um pouco mais livre de manhã, então eu vou fazer essa conversa. A proposta da ofensiva nacional amadurecia para onde, irmãos? Para a criação de comunidades de renovação. Ou seja, a renovação nas dioceses se organizaria como uma verdadeira comunidade de vida e aliança, né? Em cada cidade da diocese teria lá a sua casa de oração, sua casa de formação. Ao redor dessa casa, os carismáticos teriam grupos como se fossem células nas casas, né? Então nós teríamos uma renovação hoje toda formada de células. Essas células teriam suas casas de formação nas suas cidades e um grande centro diocesano de formação, uma grande casa de oração em cada diocese, ok? No formato das comunidades eclesiais de base, o mesmo formato das SEBs, só que carismático, baseado naquilo que a igreja na América Latina vinha falando, ok? Exatamente, Selma, é isso aí. A única diocese do Brasil que fez isso é a Arquidiocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Eu convido quem quiser um dia, vá para lá, vá ver o que eu estou falando. E aí você vai ver se dá certo ou não dá. Eu digo para vocês, a primeira vez que eu fui à Arquidiocese de Pouso Alegre e comecei a andar pelas cidades, comecei a ver isso tudo, eu chorava compulsivamente. Porque é tremendo, é simplesmente tremendo ver. Okay? A única que fez isso foi a Arquidiocese de Pouso Alegre. Por quê? Porque esse processo, de modo muito especial, quem escreveu ele foi o Tatá, né? O Tácito Coutinho. O que aconteceu? Quando esse livro aqui foi lançado pela Santuário, os bispos do Brasil não gostaram da ideia. Eu não vou falar os nomes, não foi a CNBB, mas um grupo de bispos ligados à CNBB não gostaram disso e começaram a dizer que isso daqui rivalizaria com as SEBs. Ok? E eles ordenaram que esse livro aqui fosse tirado de circulação. Se você for procurar esse livro aqui, você não acha mais, tá? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais. Esse livro aqui. Porque ele foi tirado de circulação. Ok? Desculpa as interferências aí, irmãos. E aí a renovação foi orientada a não falar mais de comunidades de renovação. A renovação parou de falar de comunidades de renovação. A renovação carismática parou de falar de comunidades. E a renovação carismática começou a dizer que o fim da experiência é o grupo de oração. Quando a renovação carismática faz isso e começa a falar grupo de oração, grupo de oração, grupo de oração, grupo de oração, comunidade não é o nosso, todas as comunidades de vida e aliança do Brasil
também falou assim, bom, mas o nosso é comunidade, vocês é grupo de oração. Começa a surgir uma cisão aonde comunidade é uma coisa e renovação carismática é outra. Repito, na década de 90 isso era absurdo, ok? Todo carismático que se preze, quando ia para o grupo de oração, fazia experiência de Deus, chegava um momento que ele perguntava assim, nossa, onde será que, né, para qual comunidade eu vou? Isso era algo assim tão comum e as comunidades faziam parte da vida da renovação. Você chegava nos congressos nacionais, estaduais, as comunidades estavam lá. Entendeu? Então as comunidades se afastaram, culpa das comunidades. A RCC se afastou, culpa da RCC de um modo geral. E nós começamos aí, no final da ofensiva, perder esse foco das comunidades. Para mim, esse é uma das principais cisões. Eu vou dizer para você o seguinte, esse livro aqui, eu já falei com o Tatá vai atualizar e nós vamos publicar ele de novo, tá? O CERN vai publicar ele de novo. Em nome de Jesus. Porque, vejam só, eu queria dizer para você o seguinte, por favor, procurem no site do CERN uma profecia publicada recentemente pelo Dr. Ralph Martin. Ralph Martin é um dos pioneiros da renovação, né? O Ralph, esses dias, dia 6 de junho agora, ele estava mexendo nas coisas dele, porque ele está escrevendo um livro, e ele, por ação do Espírito Santo, encontrou uma folha, e nessa folha havia a transcrição de uma profecia que Deus deu ao coração do padre Michael Scallon, também um dos pioneiros da renovação. E quando o Ralph começou a ler aquela profecia, o Ralph ficou simplesmente assim, em choque. Ele falou isso, né? Em choque. Porque a profecia do padre Michael Scallon descreve o que está acontecendo em 2020, na pandemia. Começa a dizer assim, filho do homem, você está preparado para ver a sua cidade e as outras cidades do mundo quebrarem economicamente? Filho do homem, você está preparado para ver as igrejas e as paróquias de portas fechadas? 44 anos atrás, irmãos, a profecia de 1976. E Deus deu ao Ralph essa oportunidade, fez com que ele encontrasse a profecia, porque Deus queria que nós recordássemos que ele já tinha falado isso para nós. E na profecia Deus manda que a igreja tenha fortes laços fraternos. A profecia manda a igreja voltar para a igreja doméstica. A profecia fala para nós a respeito das células. A profecia fala para nós de pequenos grupos. A profecia fala para nós de igreja se reunindo nas casas. Em 76. Para que nós estivéssemos preparados para hoje. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se nós tivéssemos sido fiéis a isso daqui, em 2020, nós estaríamos sendo resposta para a crise da igreja no Brasil. Mas não estamos sendo. É o que eu acho. Se vocês escreveram perguntas aqui, eu passei. Porque, né, os irmãos começaram a colocar aqui. Deixa eu ver. Triste tudo isso, e mesmo sabendo que temos sacerdotes que não gostam da RCC, mesmo assim criticam o movimento, acham um absurdo. Mas aí é pura desinformação. Sandro, um padre, 50 anos depois, que continua falando a renovação é isso, é aquilo, é ignorante. Você me perdoe. Porque não está em comunhão com o Papa, não está em comunhão nem com a conferência, não está com os bispos, está fora da casa. Tá? Então, vamos lá. Tá muito bom, muito obrigado. Javenice, pensamento de esquerda na igreja, tem mesmo, triste. Eu tenho o livro Sonho em Sua Realização. Pois é, Jefferson. Nós vamos publicar esse livro de novo. Né? Vamos publicar esse livro de novo, com a graça de Deus. Eu não tenho ele em PDF, mas como eu disse, nós vamos
revisar e publicar de novo. O que mais? Que bênção. Passa o nome do livro, por favor. Tá. As comunidades de renovação rumo ao terceiro milênio. Tá bom? As comunidades de renovação rumo ao terceiro milênio. Fernanda, paz de Jesus. Aquela apostila, as comunidades de renovação, apostila 5, módulo básico da ofensiva, é o mesmo conteúdo do livro. Isso mesmo. Eu li a profecia e fui impactado. É demais, né, Laís? Tá no site do CERN essa profecia, viu, gente? Peguem lá. Profecia do Padre Michael Skellen. Aposta a profecia se tiver. Tá, eu já vejo. No interior precisamos de ajuda, pois lidamos com a timidez das pessoas. É difícil iniciar comunidades de renovação, sendo que o pessoal não consegue rezar espontaneamente. Precisamos de ajuda. Poxa, é um fato, viu, Padre Mateus? O que eu vejo na Javenice é que isso lá, né? Eu acho que a Javenice seria, inclusive, a melhor comunidade para ajudar as outras dioceses a implantar comunidades de renovação. Porque eles vivem isso há mais de 40 anos. Eles têm experiência nisso. Agora, eu acho interessante, padre, isso me impactou quando eu cheguei lá pela primeira vez. Eu cheguei numa reunião de oração na quinta-feira à noite e eu vi que a pessoa que estava conduzindo a oração não precisava ficar dando uma retada para o povo rezar. E quem estava no microfone era um mero facilitador. O povo começa a rezar com facilidade, as profecias vêm, a coisa flui, né? E aí eu fui entender por que o povo está tão acostumado a falar nas reuniões de oração. Por causa das células nas casas. Quando as pessoas, lá nas casas, a pessoa se desinibe mais. Na casa, sentado no sofá, naquele momento de oração, a pessoa tem aquilo, assim, a possibilidade de quebrar o gelo é muito maior. Muito maior. Né? Então, se a pessoa está acostumada a rezar nas células em casa, quando ela chega na reunião de oração, né, lá na casa de oração, em outros lugares, a coisa flui. Muito melhor. Vamos ver aqui. Beleza. Aline. Como você acredita que essas comunidades seriam resposta? As células não são os próprios grupos de oração? Você vê, né, Aline, como as coisas são, né? De fato, o grupo de oração, aquilo que nós chamamos de grupo de oração, ele deveria, de fato, ser a comunidade de renovação toda. Porque o grupo de oração não é só a reunião semanal de 1h30. Né? Ele deveria ser um grupo. Né? E, nesse sentido, ele deveria ter convivência fraterna, ele deveria ter perseverança, discipulado e a reunião de oração. Ok? Mas, infelizmente, a imensa maioria dos grupos, a única coisa que fazem é se reunir uma vez por semana. É raro você encontrar grupos que fazem a perseverança do jeito que a renovação manda. Né? Eu vou dizer para você, hoje já não é mais tão raro a reunião de núcleo, mas ainda tem muito grupo que não faz nem reunião de núcleo. Né? Ainda não, então, assim, eu gostaria muito de falar assim, olha, faça um investimento na obra, de Deus. Liga no escritório arquidiocesano da comunidade de Javenice e fala que você quer passar 2 dias lá. Fala, irmãos, é possível, eu queria conhecer aí como é que funciona a renovação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Viu o Fernando Nascimento, lá do século XXI, falar a respeito. Eu queria conhecer como é que é a questão dos pequenos grupos, como é que vocês fazem as reuniões de oração, como é que é esse negócio de casa de oração, como é que é esse negócio de rede de comunidades. Né? A Javenice é uma rede de comunidades. São mais de 80. Se tiver alguém aí, me corrija. Tem um monte de gente da comunidade Javenice aqui participando, então o pessoal pode me corrigir se eu estiver falando bobeira, tá? Então vamos lá. Há algum tempo lhe falava sobre o homeschooling que você poderia começar com seus filhos. É uma forma da igreja doméstica e evitarmos... Eu conheço
bastante do homeschooling, Wagner. A minha dificuldade é que, como se não bastasse, eu tenho 5 filhos e 3 são autistas, né? Então eu preciso atrelar, além da questão pedagógica, eu preciso trabalhar um método para ajudar os meus filhos autistas, né? E eu gostaria de que o método ABA fosse utilizado com eles e tal. Agora, o homeschooling é um negócio interessante. Daria para a gente fazer uma boa conversa sobre isso. Deixa eu ver aqui. Exatamente, as células ou pequenos grupos fica mais fácil acompanhar o crescimento espiritual das pessoas. É mais fácil discipular, né, Selma? É mais fácil discipular. Você tem um pequeno grupo que se reúne em casa, você sabe quem veio, você sabe quem não veio. A pessoa não veio, você dá uma ligada. Oh, senti sua falta, né? Você discipula melhor, né? Eu também penso assim. Vamos ver aqui. Os grupos de oração acontecem como assembleias de oração, onde os pequenos grupos acontecem. Em minha paróquia, tentei implantar as comunidades de renovação nas casas, sendo que o grupo de oração seria uma vez por mês, como uma grande assembleia carismática, e todas as comunidades de renovação, os líderes não aderiram. Mas não desisto, estou em oração e Deus está levantando um povo. Padre Mateus, se eu puder sugerir, padre, entre em contato com o Tatá. De verdade, de coração. Entre em contato com o Tatá. E pede ajuda pro Tatá. Seria algo tremendo, sabe? Vamos ver aqui. Ô, gente, vamos terminar esse negócio? Vamos terminar essa conversa? Eu acho, então, irmãos, para resumir, que se nós formos aquilo que nós temos que ser, nós podemos fazer diferença no Brasil. Nós perdemos essa oportunidade no final da década de 90 e, infelizmente, no ano de 2020, nesse momento, nós não estamos conseguindo ser resposta. É um fato. A pergunta agora que eu faço é: precisa continuar sendo assim? Ou nós podemos nos converter? Precisa continuar assim ou nós podemos nos arrepender? E aí, irmãos, deixa eu falar aqui com vocês sobre isso. Eu não espero nem nada de cima para baixo. Que bom, se vierem boas iniciativas das coordenações lá de cima, ótimo. Mas eu prefiro aquela palavra, aquela canção, né? Que nós muito cantamos. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Não é verdade? Então que comece em nós. Como é que a gente pode fazer? Né? O grupo de oração mais forte ajuda o grupo de oração mais fraco. A comunidade mais forte ajuda a comunidade mais fraca. Nós podemos, entre nós, começar a estabelecer redes de ajuda. Nós não precisamos terceirizar isso para as grandes... Não, entre nós podemos começar. Então, a paróquia do Padre Mateus pode ser ajudada pela comunidade javenice de Pouso Alegre. E o pessoal que está com dificuldade de formar os músicos pode pedir ajuda para o Raio de Luz em Maringá. Ou o pessoal que está com dificuldade de formar o povo para um maior crescimento espiritual pode pedir ajuda para a comunidade Kenosis de Osasco. Ou pode pedir ajuda aqui para Pantocrator, para poder, sabe? Aí a gente começa a se edificar. Ah, nós não sabemos usar os meios de comunicação. Vocês podem ligar aqui para século XXI, mandar os 3, 4 comunicadores da sua paróquia, da sua comunidade, fica aqui conosco 4 dias aprendendo a fazer as coisas. Entendeu? Aprende a fazer TV, aprende a usar os meios de comunicação, entendeu? E nós podemos começar a nos edificar numa rede de irmãos mesmo que se amam e que podem se ajudar. Essa é muito a ideia que a gente teve com relação ao CERN. Né? A ideia do CERN era ter um centro de estudos e ao redor do centro de estudos irmãos, padres, religiosos, comunidades, grupos de oração, de todas as expressões possíveis,
oferecendo o que tem uns para os outros, bebendo, né? Graças a Deus, o CERN para século XXI tem funcionado muito. Porque se você olhar todos os pregadores que nós estamos recebendo no Louvemos o Senhor, as pessoas que participam do programa Na Verdade, as pessoas que participam do Brasil Cristão, são todos frutos da rede que o CERN criou, né? Então, e outros irmãos estão também conseguindo se beneficiar. Então, é isso. Irmãos, chega! Chega! Tá bom? É isso, queridos. Obrigado, viu? Um grande abraço a vocês. Deus abençoe. Eu amo a renovação carismática. O movimento, viu? Amo de todo o meu coração. Olha, eu vou dizer para vocês, para terminar, eu dei minha vida para estabelecer renovação carismática no Brasil. Eu lembro quando eu fui para Pelotas, abri mão de muita coisa. Eu lembro de dormir no escritório nacional, nos primeiros meses eu não tinha uma casa, eu e o Márcio Zolim dormíamos no escritório nacional da renovação, entre caixas, né? E às vezes dormíamos às 2 da manhã, empacotando a revista Renovação para mandar para as pessoas. Eu lembro de dormir, fazer uma casa para mim na garagem do Lázaro Prachedes. Colocar uns tapumes, porque eu não tinha condições financeiras, então eu morava na garagem do Lázaro Prachedes. E lembro que no inverno de Pelotas eu chorava de frio. Eu lembro uma vez que de tanto frio eu coloquei 3 cobertas uma em cima da outra e eu tinha uma televisão pequenininha e o transformador da TV era de plástico. E eu coloquei a TV e aquele transformador esquentou, encostou na coberta e quando eu despertei, eu estava coberto de chamas. E eu queimei a perna. E joguei aquilo para cima. Que loucura! Né? Eu lembro de todas as vezes que eu fiquei doente, todas as vezes que... Enfim, eu acho que assim... Eu acho que eu posso dizer que eu amo a renovação porque eu já sofri por ela. Eu acho que o amor é testado quando você sofre. Entende? E eu amo a renovação. E o momento presente, as dificuldades presentes, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu tive embates com as atuais coordenações. Mas isso é passageiro, irmãos. As coordenações passam e a renovação fica. Eu vou passar, vocês também vão passar. A renovação fica. Nós amamos a renovação. E o meu coração está aberto para o diálogo com qualquer um deles, qualquer um desses coordenadores da renovação atual. Eu estou aberto. Estou aberto para a gente reconciliar, estou aberto para a gente fazer unidade, aberto mesmo, de coração. Nossa Igreja Católica é rica, não de dinheiro, mas de graças abundantes e vindas de Deus. Que neste tempo de pandemia, que nós católicos possamos pedir mais dessa água sobre todas as partes da nossa igreja. Amém. Valeu, gente. Grande abraço.